E lamentavelmente tivemos, olha, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. As pessoas acham, não existe mais Covid, né? Tomaram a vacina, alguns não tomaram. Tivemos um óbito aqui em Rio Azul. É isso? Bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia, ouvintes da Rádio Talento. Mais uma vez agradeço essa oportunidade de nós estarmos aí transmitindo para a população todas as nossas informações e alertar em algumas situações também. Bom, o Covid nunca foi embora, né? Então, por mais que todos acham que o Covid não tem mais, Covid está aí, sempre teve, foram sempre casos leves, então a gente nunca alerta a população em casos leves, porém, nos últimos 15 dias nós temos um aumento bem expressivo dos números de pacientes internados que positivaram para Covid, tá? Então a gente infelizmente teve uma perda no dia de ontem, né? Também ocasionado pelo Covid. Então a gente vem a população, agora a gente vem num período que vai começar os encontros, as aglomerações de pessoas, né? Então a gente pede assim encarecidamente que toda a população se cuide, que venha. Pode sair, sim, claro que pode sair, pode fazer toda a sua trâmite que você já tinha planejado. Esse final de semana nós já temos aí a questão dos finados, onde a gente sabe que vai ter grande aglomeração de pessoas, principalmente nos centros, nos cemitérios, né, nos locais de orações. E a gente pede para que todos, aquele que tiver sintomas, use máscara, né? Porque a gente está tendo grandes casos aí, bastante, na verdade, nesses últimos 15 dias, bem expressivo. E infelizmente alguns estão internados, né? Alguns estão passando por processo de internamento, coisa que a gente já não via lá desde 2022. Então a gente tá apreensivo, sim, né? Teve um óbito que alertou mais ainda, mas a gente já vinha com uma situação de ficar em alerta com as equipes de saúde, justamente pela questão do grande número de pacientes internados que estão apresentando o Covid. Pois é, essa pessoa que veio a óbito aqui em Rio Azul, por função do Covid, ela tinha alguma comorbidade, qual que era a faixa etária, sexo masculino, feminino, da área urbana, da área rural? Então, ela era uma paciente já de uma certa idade, né? Tinha comorbidade, sim, e é uma mulher, né? Então, ela acaba influenciando o Covid na questão do agravamento da doença já existente. Mas é isso que a gente não quer, né? A gente não quer perder ninguém, a gente não quer ter essa condição de agravo de outras doenças que já pré-existentes nas pessoas. E infelizmente a gente já sabe como o Covid se comporta, né? Ele vai ter esse agravo e muitas vezes a gente não vai conseguir recuperar a saúde dessa pessoa. Então são situações que parece que não existem mais, parecem inexistentes, mas o alerta serve para todos, né? Que ainda está aí, que o cuidado deve ser redobrado nesse momento. Nós estamos em um período que estão tendo na nossa região mais quantidades de Covid do que o normal. Muitas pessoas não se vacinaram, né? Tudo bem, a gente de certa forma fica um pouco entristecido com isso, porque se realmente todos já tivessem vacinados, talvez a gente não estaria vivendo esse cenário que estamos vivendo hoje. Mas pois é. Desculpe, depois eu pergunto. Mas a gente tem a esperança, né, de que a população se conscientize e comece a procurar novamente os postos de saúde e faça o seu cuidado, o seu autocuidado, né? Porque isso é um autocuidado, é uma corresponsabilidade com a própria pessoa e com a própria família. Certo, vou te fazer duas perguntas que são uma só, na verdade, né? Muitas pessoas, elas não... quais são o número de casos atualizados, então, positivados de Covid aqui em Rio Azul na atualidade, no último mês, por exemplo, os últimos dias, última semana. E já que você falou sobre a vacina, infelizmente ainda tem gente que diz, eu não vou tomar vacina porque ela dá efeito colateral, porque pode dar o risco de desenvolver uma trombose, outro, não, porque causa um problema no organismo. E aí? Então, a questão vou primeiro por partes, como Sim. Você me perguntou. A questão da quantidade expressiva que nós temos agora, nós estamos em torno, como ela tem
período de transmissão diferente entre os casos. Por exemplo, caso leve, caso moderado, eles são em torno de 10 dias, vamos dizer assim, medida de segurança, né? Para que a população não transmita ao outro. Já em casos graves, pacientes que ficam internados, esse prazo dobra. Ele passa para ser para 20 dias, justamente pela baixa imunidade e debilidade do próprio quadro clínico do paciente. Então, o vírus fica mais tempo instalado nessas pessoas e ela acaba, por segurança, a gente prioriza a questão dos 20 dias. Pacientes internados são 20 dias de isolamento. Hoje não fica mais a família toda, fica só a pessoa que está com sintomas, com todas as orientações para o uso de máscara, com todas as orientações de lavagem das mãos, uso do álcool, toda aquela precaução de não sair, evitar sair de casa, né? Porque ela está colocando em risco a população em geral, além da sua família, a população em geral, os vizinhos, tal. Então, o pessoal aqui tem muito costume, né, de tomar chimarrão, de compartilhar alguns objetos que nesse momento, infelizmente, precisa ser pausado, né, por uma questão realmente do cuidado com o outro, né, essa empatia com o outro. Quando você me perguntou números de casos, então, devido a essa sazonalidade, dependendo de 10 dias ou de 15 dias, nós estamos em torno de 23 casos, né? Fora os que estão aparecendo agora já essa semana que não conseguimos contabilizar do dia de ontem para hoje, né? Então, a gente esse não está contabilizado. Mas, infelizmente, a gente teve um óbito, como já fomos citados, né? E alerta pra gente o quanto ainda estamos frágeis perante o vírus. Sim. Né? Então, quanto isso ainda fragiliza as pessoas e fragiliza o sistema também, né? Então, as pessoas, eu já vou falar com o Wilson ali, mas só para concluirmos essa questão da Covid, as pessoas têm que colocar em mente, imagino eu, que a vacina da Covid é como a vacina da gripe, tem que ser tomada anualmente com prevenção. Isso. A vacina do Covid, ela está disponível para a população de todas as faixas etárias. O Ministério da Saúde padronizou a partir menores de 5 anos como uma vacina obrigatória, né, já para prevenção para o futuro, mas ainda temos muita resistência com relação à vacina do Covid, né? A vacina do Covid, ela não é a mesma que a gente tomou lá quando começou a pandemia, lá já mudou várias vezes, né? Hoje o Brasil está trabalhando com a Moderna. Moderna é uma produtora da vacina da Europa. Então, lá na Inglaterra, né, o que acontece? Foi esses que eles tomaram já no começo da pandemia do Covid, e agora chegou no Brasil, já faz desde o começo do ano. Então, a gente está trabalhando somente, em todo o Brasil, somente com a Moderna, que é uma vacina mais segura, que ela tem mais estudos de cepas, né? Então, vamos dizer assim, que ela não é tão primitiva quanto as demais que a gente já tomou, né? Então, a gente, quando tomou as primeiras vacinas, quem tomou as primeiras tomou a Coronavac, né? Tem a sua função, tem sua eficiência, tem sim, né? Mas foi Coronavac, veio a AstraZeneca, e depois da AstraZeneca teve a Pfizer, que já é uma... Então, foi subindo gradativamente a qualidade e a eficácia de cada vacina. E hoje a gente trabalha com a Moderna, que estudos mostram que ela tem uma segurança ainda melhor com relação à sua eficácia e o seu cuidado. Mas ela é que nem a vacina da gripe mesmo. Ela tem sazonalidade, então ela precisa ser tomada, o sistema imunológico nosso precisa ser relembrado, né? A gente ativar células de memória para que ela tenha proteção. E o vírus, ela sofre mutação. Como ele sofre mutação, muitas vezes a gente precisa retomar algumas outras vacinas, por isso ela muda também, porque ele sofre mutação, assim como a vacina da gripe, todo ano ela não tem a mesma composição, né? É feita uma análise de vírus circulantes desde o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, geralmente final de setembro já começam as pesquisas para realmente a produção das vacinas a partir de janeiro. Por isso que muitas vezes atrasa, né, as campanhas da entrada do inverno, porque a quantidade de vacinas para serem produzidas é muito expressiva.
e acaba dando um atraso no calendário já planejado, né, do Ministério da Saúde com relação à vacina da gripe. Mas a vacina da Covid está disponível a todos. A gente espera que todos, quem não tem os seus esquemas completos, procurem as unidades, que façam seu dever de casa, né? Mas o principal mesmo é o cuidado e o uso da máscara. Isso é uma coisa, né? O uso da máscara, o uso da higienização das mãos, o cuidado com o próximo. É um momento da gente pensar um pouco. A gente vive vamos dizer assim, num mundo tão corrido, tão cotidiano, tão mecanizado hoje, né? Que acaba esquecendo muitas vezes que alguns detalhes fazem a diferença. Então é por isso que a gente está aqui hoje, né? Pensando nessa situação, pensando nas aglomerações que vêm aqui para frente. Já estamos aí com a questão do próprio Dia de Finados, que vai ter aglomerações nos locais, e pedir para todos aqueles que sentirem não exporem, né, essa situação para toda a população, mas que se cuidem como podem, né, justamente as pessoas mais debilitadas. Nós temos aí muitas pessoas que têm a fragilidade da saúde em si. Eu já vou fazer até uma pergunta que eu recebi agora aqui no nosso WhatsApp, mas daí você pode até completar o que eu vou falar aqui, né? Mas eu sou muito observador, viu? E nós estamos nos aproximando, como você disse, agora final de ano, festa final de ano. Eu duvido que, como houve agora o relaxamento, não precisa mais as pessoas, né, no modo geral, sair na rua usando máscara, que o sujeito esteja com o Covid, ele tenha consciência e use máscara. Eu duvido isso, que a pessoa realmente faça isso. E aí o problema, porque daí ele é como se fosse uma metralhadora ambulante, né, do vírus. Deveria, como você mesmo disse, ter responsabilidade, porque se está com Covid e sai na rua, ele pode encontrar uma pessoa que tem baixa imunidade ou tem alguma comorbidade, e ele transmitir para a pessoa, e essa pessoa evoluir para o óbito. O que eu vejo é o seguinte: as pessoas, infelizmente, no Brasil funciona assim, é diferente do Japão. Eu coloco a mão no meu nariz, eu assoo o nariz, passo a mão na roupa e dou a mão para você, para dizer bom dia, boa tarde. É isso. País tropical, infelizmente, é assim que funciona. Deveria mudar-se os hábitos. Estou recebendo uma pergunta aqui, Kate, oportuna até, nosso ouvinte, quero até agradecer aqui, final 5085, perguntando: com o caso de Covid, hoje os municípios, eles têm testes, coloca em Rio Azul, obviamente, testes de Covid para ser realizado, ou não há mais ou foi tirado isso fora? Não, a orientação é fazer a vacina de tempo em tempo, porque daí ela vai perdendo a eficácia, né, imunológica dela no organismo, e a pessoa tem até a carteirinha, tem que saber, tem que voltar lá para tomar a vacina, para voltar ao reforço da minha vacina. Como está a questão aí do teste? Então, o teste rápido, não sei nos municípios vizinhos, porque o Ministério da Saúde, ele não proporciona isso, os testes de Covid em grande quantidade. Então, os testes de Covid que vêm geralmente do Estado, eles são fornecidos ao hospital para, né, trabalhar com gestantes, para trabalhar em casos realmente necessários. Mas não, vamos dizer assim, não consegue suprir toda a demanda. Então, mas nós na Secretaria de Saúde de Rio Azul, ela fez uma aquisição de testes rápidos para Covid, não só para Covid, mas como nós vamos no nosso próximo assunto, né, que é a dengue. Nós também já temos testes para dengue. E então, voltando para o Covid, então os testes estão sim, né, disponíveis para toda a população, porém elas precisam passar por uma avaliação médica, né? Por quê? Porque qualquer gripe não é Covid, mas o médico sabe ele identificar e sabe, vamos dizer assim, direcionar melhor a necessidade dos testes, e assim como diz, proporcionada à população uma condição de diagnóstico talvez mais rápida devido ao teste também, né? Então, se tiver com sintomas, precisa ser cuidado, precisa ser tratado, né? Procurar uma unidade de saúde, lembrando que todo paciente, todas as pessoas, indiferente se é Covid ou não, o uso de máscara é muito bom. A gente sabe aí que através da pandemia a gente teve a certeza, quem não tinha certeza ficou sabendo da certeza de que o uso da máscara é importante, né? Que reduziu muito os números de outras doenças, inclusive respiratórias e diarreicas,
né? Pelo próprio uso da máscara e higiene das mãos, coisas simples de serem feitas. E a partir daí, nós temos em todas as unidades os testes disponíveis, sim. A população não precisa comprar teste, né? Só se for de gosto mesmo. Mas a gente, como saúde, a gente tem os testes para proporcionar à população. Porém, a gente sempre pede uma avaliação médica primeiro para ele conduzir o quadro clínico e acompanhar o quadro clínico. Porque não é só chegar lá e dizer, eu estou com Covid, mas precisa realmente acompanhar todo esse quadro clínico das pessoas e da família envolvida aí. Certo. Já vou falar com o Wilson. É um outro assunto. Eu só não quero misturar os assuntos aqui. E que também é importante, o tema que ele vai abordar aqui. Mas a vacina da Covid, ela tem uma imunidade de quantos meses? Então, normalmente ela procede no mínimo de 6 meses. Então, a partir de 6 meses, a imunidade, ou seja, os anticorpos produzidos pelo nosso corpo, ele vai decaindo. Não quer que ele vai zerar, mas ele vai decaindo, né? Vai prendendo a sua potencialidade e sua eficácia. Então, após 6 meses, pacientes com imunodeprimidos, pacientes idosos, pacientes que precisam realmente de um cuidado mais, ele tem a questão dos 6 em 6 meses. Já as pessoas em população adulta, normalmente sem nenhuma comorbidade, que tem uma vida cotidiana tranquila, não tem nenhum problema de saúde, ela pode tomar anualmente, sim, né? Mas é importante que ela tome pelo menos anual. Procure as unidades de saúde para tomar essa vacina e ver qual quadro ela se encaixa para poder ser aplicada a vacina, sim. Tá certo. Então está aí essa informação, essas orientações através da Kate, que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica aqui de Rio Azul, reforçando o que ela disse lá no início da nossa conversa. Infelizmente, um óbito aqui em Rio Azul por Covid-19 e 23 pessoas, isso que você falou, isso, né? Cuja nos últimos 15 dias. Nos últimos 15 dias identificadas aí com o vírus da Covid aqui em Rio Azul e que estão em tratamento, já estiveram, enfim. Então a gente pede para você que está nos ouvindo, não custa nada. Eu sou um que peguei o hábito, viu? De usar o álcool em gel, né? Eu acho que as pessoas deveriam ter o hábito para certas coisas, certo? De higiene pessoal e até social mesmo, né? Perante o próximo. Use a máscara. Está com suspeita, está com gripe, até mesmo a gripe sazonal, não custa nada você usar uma máscara. Ninguém vai ficar te olhando, te discriminando, vai estar dizendo, olha só que pessoa consciente é aquele indivíduo, aquela pessoa, mesmo estando com uma gripe sazonal comum aí, usando uma máscara, ela está evitando a propagação de uma gripe ou até mesmo do Covid-19. Então, sejamos responsáveis, não apenas conosco, mas com a outra pessoa. Não sejamos nós responsáveis da transmissão de um vírus que possa, como eu disse, evoluir para o óbito de uma pessoa, né? Isso é inadmissível. Sobre a Covid, algo mais, Kate? Sempre tem, né? Sempre tem. Mas assim, só pra gente completar, e a questão do Covid em si, né? O cuidado dessa população, o uso do máscara. Gente, não tenham vergonha. A gente sabe que alguns hospitais, se a gente for em hospitais fora dos nossos municípios aqui, né? A gente vai ter que usar com máscara, né? Os hospitais não pararam, né? Principalmente os grandes portos que recebem grande quantidade de pessoas e pacientes para seus atendimentos, né? E acompanhantes, eles continuam com o mesmo protocolo de cuidado. E esse protocolo, gente, é revisado, né? E infelizmente algumas coisas a gente tem que seguir exatamente o protocolo, né? Em caso de óbito por Covid, e ainda algumas precisam ser cortejo mesmo, né? Não dá para fazer velório. Então é uma coisa que é bom a gente relembrar, que infelizmente aquele momento de adeus às vezes não vai ser possível da mesma forma que a gente tem o hábito de fazer, justamente pela questão do cuidado com as pessoas que vão a esses eventos, né? Mas cuidado também com o próximo, pensando também que em casa às vezes a gente tem, né, idosos, temos aí vós, tios mais debilitados ou mesmo alguns parentes, né,
vizinhos que a gente gosta muito. Então, cuidar um pouquinho deles também, né? A gente não, de repente, não ser tão egoísta assim e pensar no próximo também. Com certeza, ainda mais agora, final de ano, há um volume muito maior de aglomeração de pessoas, festas de final de ano, pessoas viajam, vão para a praia, vão para outros estados, vão para lugares aí de grande aglomeração de pessoas, né?